Você pode responder assim, ó, na lata pra mim. Rápido. Depois você pode dissertar. Só o pessoal ver que o negócio é punk. O steel frame é mais barato que... Uma construção de steel frame é mais barato que a construção do convencional, da alvenaria, por exemplo? Sim, lógico. Nem tenho que discutir. Opa! Quando a pessoa diz, não tenho o que discutir, as pessoas aqui na mesa já ficam assim, não, eu quero discutir sobre isso, eu quero falar sobre isso. Tá bom, você pode falar o porquê você acha que o steel frame é mais barato que a alvenaria. São os benefícios, né? Você começa... Eu tenho já 39 anos de construtora e 26 anos falando de steel frame e executando steel frame. Então, eu diria para você que quando você tem um projeto de alvenaria, projeto mesmo, projeto executivo, projeto cálculo estrutural, tudo, idêntico ao steel frame. Porque o steel frame você não faz nada se você não tiver um projeto executivo, cálculo estrutural, tudo. Você faz uma receita de steel frame, você faz uma receita de alvenaria, que é o planilha quantitativa, o do steel frame, nós temos 5 itens para pensar. E esses 5 itens, eles são paginação. É placa, paginação, é parafuso, é quantitativo, e o aço, que ele é... Hoje tem o engenheirado, guia montante, né, o aço corrido, mas enfim, é receita verdadeira, receita real. Na alvenaria, você também vai ter os mesmos tópicos, mas só que a gente está falando de 5.000 itens, né? Nós estamos falando da areia em granel, da pedra em granel, você está falando do cimento em granel. Então, o desperdício disso é muito maior. Eu falo isso porque as minhas obras, eu não tenho nenhuma caçamba esperando sujeira. E numa obra de alvenaria lá do meu passado, era em média, o meu BDI era muito maior de caçamba, tinha vezes que era 40, 50 caçambas. Quer dizer, absurdo, porque tem o desperdício. Então, o benefício do steel frame é que você tem uma receita planilhada, um manual de montagem, com todo o processo de uma execução, que não tem desperdício. Entendi. E tempo. Você não perde nem material, nem tempo. Entendi. Adilan, você quer falar sobre isso daí? O que você acha dessa pergunta? Se é mais caro ou mais barato? É assim, o pessoal hoje em dia, ele tem um problema de comparar steel frame com alvenaria, porque o steel frame, a princípio, ele começa mais caro, mas no final ele cai mais barato. Porque eu consigo colocar 10 toneladas de aço numa obra e não perder. A pessoa coloca um caminhão de areia, se chover, vai embora. Então tem tudo isso, é custo e benefício, que nem a Elô falou. Entendeu? E o steel frame, tendo um projeto bem elaborado, e uma equipe de ótima execução, você não perde nada, tudo é aproveitado, ao contrário da alvenaria. Sim, eu concordo com isso. Mas a gente não pode deixar de falar que o custo a princípio, é assim que muita gente não faz o steel frame, o custo a princípio da alvenaria é inferior, né? Porque as pessoas não reconsideram retrabalho, desperdício e tudo mais. Mas quando você coloca frente a frente os dois custos em primeiro, é por isso que muito engenheiro, arquiteto ainda vai para a construção convencional, porque ela não considera tudo isso, né? O retrabalho, que você vai ter que cortar a alvenaria de novo, a caçamba e tudo. Então é só o pessoal saber que senão as pessoas podem pensar, pô, mas eu já orcei os dois e o steel frame ficou mais caro. Mas quem orçou com você não te falou os materiais que você vai ter retrabalho para poder pegar de novo, né? Então, Anderson, o que acontece é o seguinte, o steel frame elaborado, você tem o valor total do teu orçamento. É o contrário de uma alvenaria. Que a alvenaria hoje, que errou uma parede, você tem que quebrar, pegar a caçamba, tem tudo isso, entendeu? No steel frame, deu errado, a gente pode até desmontar e locar o próprio material. Tem tudo isso. Posso falar um pouco? Pode, você pode interromper também. Que o Adilon está falando e que é óbvio, está certíssimo, né? Nós que estamos nesse... A alvenaria, ela tem uma coisa, assim, eu falo que é o feudalismo da construção, né? Além de ser obsoleto, desculpa, Fred, tá? Mas assim... O Fred vai ter a palavra dele para poder falar sobre isso. Você vai fazer uma elétrica na alvenaria, levanta o bloco, o tijolo, o baiano, seja o que for. Você vai fazer uma elétrica, tem que quebrar tudo de volta. Aí você vai fazer uma hidráulica, vai quebrar. Se você não pensou naquele projeto, colocando conduíte, ou se não é aparente. E aí depois você tem massa fina, quer dizer, você tem chapisco, massa fina, massa corrida, todo esse processo para ficar uma parede lisinha, linda, maravilhosa.
No nosso processo, não. As próprias placas, ela já te dá essa garantia. O perfil, ele já... No cálculo estrutural que eu trabalho, que eu faço como arquiteto, eu já bolo hidráulica, elétrica, já vai tudo furado, já vai tudo perfeito. A gente já cria os shafts, já vai pronto. Quer dizer, não tem retrabalho, tem refazimento e não tem desperdício. E não tem aquele tempo de obra que você fica ali, o teu cliente te buzinando. Você vai acabando as etapas... Se você tiver as equipes certas, porque também não é o Bombril, né? É um pedreiro para fazer tudo. Não existe isso. No steel frame é o aço, é a placa. São tópicos diferentes. Então, são pessoas também diferentes. Quando você acaba uma obra, você pode simultaneamente fazer tudo. Acabar uma obra que eu digo, o esqueleto, o aço. Você acabou o esqueleto, cobriu a casa, você tem a hidráulica fazendo, a elétrica fazendo, tudo junto, simultâneo. A placa externa, já vem com a placa interna, você já pode botar piso, enfim. Então, isso é que o cliente que não entende como é uma obra, ele acredita no empreiteiro, ele acredita, não acredita na tecnologia, na industrialização, né? Não acredita no arquiteto, no engenheiro, que seja. Mas é isso, exatamente isso que o montador, o construtor tem que passar para o cliente. Se ele quiser vender o steel frame, e isso que ele tem que passar, essa verdade durante a obra que ele tem que passar para o cliente, né? Mas o cliente não tá... Ele não, é difícil o cliente pedir sua opinião como uma credibilidade. Não vai pedir opinião, mas você tem que tentar jogar isso para ele, né? Sim. Porque senão, a tendência, eu acredito que é 80% dos clientes fazer alvenaria. Sim. De primeira, porque ele é o que ele tá acostumado a fazer, é o que ele vê há muito tempo. Mas, pegando o gancho da Elo agora, e outra, se você pegar o steel frame, como ela trabalha, ela cabe dentro daí, a gente tem um projeto todo compatibilizado. Hidráulica, elétrica, ao contrário, muitas vezes da alvenaria não acontece isso. Entendeu? Então, até mesmo para manutenção, no light steel frame é a coisa mais fácil. Você vai entrar numa casa da pessoa que tem uma casa de steel frame, você corta um pedaço de placa, arruma o cano, vai embora e pronto, acabou. Não alvenaria. Você vai com uma maquita, você vai fazer poeira, vai trazer um transtorno, entendeu? Show de bola. Fred, você que foi chamado de obsoleto, claro que é só brincadeira aqui, né, pessoal? Não, Feudal. Na Idade Média agora. Senão as pessoas vão achar que já estão brigando. Pode dar a sua palavra sobre isso daí, pode falar o que você acha sobre isso daí. Eu só acho que o pessoal tá procurando empreiteiro errado. Porque, ó, o último orçamento que eu fiz um orçamento de R$126 mil de material, o cliente gastou R$122.853. Né? Eu só acho que vocês estão pegando o empreiteiro errado, porque nas obras que eu faço, todos os projetos são compatibilizados e quando não tem eu faço na mão, papel de pão mesmo. A alvenaria é pelo menos 15 a 16% mais barato do que o steel frame. Abro planilha, é que eu não trouxe meu computador aqui do carro, podia trazer. Abro planilha a hora que vocês quiserem, para poder fazer qualquer tipo de comparação. Só que o problema, e aí, o pessoal que está assistindo agora, só para não parecer que eu só quero briga, o grande problema o grande problema é o seguinte, né? Eu também faço steel frame, tá? Também faço, comecei com o Eliel, que já veio nessa mesa aqui algumas vezes. Eu comecei a estudar em 2012, se eu não me engano, construção a seco, 2013, na Ciasul, com o Eliel. Depois eu fui para o steel frame. E o problema maior é o seguinte, né? O grande problema é o seguinte. Eu não tenho nenhum problema em dizer para os meus amigos que são construtores de construção de alvenaria que se eles não aprenderem light steel frame, eles vão ficar para trás. Eles vão ficar para trás, ponto. Porque não tem... Vou dar um exemplo para vocês. Eles vão ficar para trás por quê? Quantos anos você tem? 25. 25. Você nasceu... Você não nasceu nesse milênio, mas você quase nasceu nesse milênio. Você já nasceu com o celular na mão. Sim. Tenta convencer um garoto que tenha 20 anos hoje que para ele trabalhar ele vai ter que carregar um saco de 50 quilos. No ombro. Aqui, ó. Ele não vai fazer isso. Então, o que acontece? Não existe nenhuma maneira de vencer a tecnologia. A obra industrializada, ela tá aí para tomar espaço e tem que ser assim mesmo. Eu sou extremamente a favor. Só que a questão que... Os comparativos que eu vi vocês fazendo, você chegou a falar de massa fina.
A última obra que você fez de alvenaria já tem mais de 20 anos, né? Não existe mais massa fina há muito tempo, né? Eu quis dizer assim, em alguns lugares, talvez São Paulo, Fred, não existe. Mas eu trabalho muito interior e trabalho muito. Eu estava em Mossoró, Sim. você vê. Então, em muitos lugares assim que eu entro em obra, ainda tem a massa fina. Massa fina? É. Eu não sei nem de fábrica no Brasil mais de massa Os fina. caras fazem a massa fina. Não, é a areia fina com cimento e cal. Aí a diferença do reboco para o embolso, é. né? E são fases da construção, dessa construção mais tradicional. Só que essa comparação, dizer categoricamente que o steel frame é mais barato do que a alvenaria de areia e cimento, choveu e levou a areia embora, né? Que o Adilan falou. O pedreiro tem que ser muito incompetente para deixar isso acontecer, cara. Ô, Fred, Tem que ser muito incompetente. Nas minhas obras não tem esse negócio. Não tem. Ó, por exemplo, a compatibilização de projeto. Se for fazer comparação direta, eu tenho que comparar também com um projeto de alvenaria, alvenaria estrutural, alvenaria convencional, compatibilizando o projeto. E aí, na hora que eu estou executando, eu já estou fazendo ali a infra de elétrica, de hidráulica. Então, ficar cortando parede para passar as coisas, faz tempo que eu não faço isso. ô Fred, mas agora que nem você falou da areia, não é problema do pedreiro, isso acontece, é chuva, é água. A água leva, não tem como. Ah, só de se Entendeu? descarregar, né? Do Então, caminhão, não você já tem. tá perdendo. Que tem uma grande perca, você parar para pensar, você fala que o steel frame é mais barato, sei lá. Entendeu? No meu ponto de vista, sai mais barato. Eu já fiz A comparativo. princípio, todo mundo quer assunta com o valor do aço. Mas no final da conta, para quem é empreendedor e construtor, cabe que sai mais barato. Porque não gera tanto entulho que nem a alvenaria. Cacamba de lixo, Você fez isso, né? desperdício de água, tempo. Você pegar aí Mão de obra. Né? mão de obra, você entendeu? Você pegar aí uma carga de 300 metros, que leva aquele bem para fazer. Eu vou com a minha equipe e faço em 40 dias.